Glauco Michelotti, nosso presidente. Essa é a nossa última live dessa série. Nós nos propusemos aqui durante a pandemia a falar de saúde. Falamos sobre diversos temas que não podem esperar para que as pessoas procurem um serviço médico de urgência. Então, lembrando aqui, nós falamos sobre os sintomas do AVC, uma live sobre isso, sobre esse assunto com o Dr. Daniel Izzoni, coordenador da Neurologia Clínica do Hospital Life Center, onde nós temos um pronto atendimento neurológico. Falamos sobre sintomas cardiovasculares com o Dr. Caio Ribeiro, coordenador da Cardiologia. Também temos um PA cardiológico. Falamos sobre a cirurgia endócrino-metabólica, a importância do tratamento mesmo durante a pandemia, como que isso pode reduzir o risco, né, de algumas doenças associadas, entre elas as pneumopatias e o problema do coronavírus. Falamos sobre cirurgia plástica, falamos sobre ortopedia, os sintomas que não podem esperar, os sintomas ortopédicos que não podem esperar para procurar um pronto atendimento. Falamos sobre as inovações que temos no tratamento das hiperplasias, dos adenomas, das doenças benignas da próstata. Ainda participamos de uma live do jornal O Tempo sobre a preparação do hospital para o serviço de saúde, para o atendimento durante a pandemia. Lembrando que todas essas lives estão gravadas lá no @Hospital Life Center no IGTV. No nosso perfil do Instagram, no IGTV, você encontra todas essas lives gravadas. Quem perdeu pode ir lá e assistir. Quem tá aqui conosco hoje pode encaminhar perguntas. O Glauco está aqui, a gente está aqui para responder as dúvidas, as questões que surgirem. O Glauco é presidente do Hospital Life Center, ele está há 5 anos e 11 meses, né, Glauco? 6 anos aí à frente da gestão da instituição. Ele tem passagens como presidente, né, CEO e vice-presidente em setores de hospital, home care, planos de saúde, serviço financeiro, empresas de cartão de crédito. No Life Center, essa gestão alia investimentos em infraestrutura e capacitação da equipe, sempre com foco no atendimento humanizado, sempre com foco no paciente, colocando sempre o paciente como centro do cuidado. Essa gestão também, um destaque a busca por indicadores internos e externos que colocam hoje o Hospital Life Center em termos de padrão de qualidade e segurança entre as melhores instituições do mundo, né, sem nenhuma falsa modéstia. Nós temos a certificação da Joint Commission International, que é uma das mais difíceis do mundo se conseguir, e nós obtivemos no dia 6 de março desse ano, finalizou a auditoria e depois nós tivemos resultado e fomos acreditados em nível de excelência pela JCI. Então, Glauco, queria que você começasse, né, primeiro, boa noite, né? Você dissesse para nós como é que você enxerga o setor de saúde no Brasil, no meio dessa pandemia, como é que você enxerga aí essa saída, né, vamos dizer assim, esses próximos 5 meses e 2021, pensando um pouquinho para frente? Ok, Zé. Boa noite aí para você, para todo mundo que está participando da nossa live, né? São perguntas que a gente vem abordando cotidianamente, não tem uma resposta certa nem segura na linha do tempo para todos esses questionamentos que estão rondando o setor de saúde nesse momento, acho que sem igual na nossa história, né? Mas aí, colocando um pouquinho em perspectiva, eu acho que é interessante compartilhar com todo mundo mais ou menos aquele caminho que o Hospital Life Center vem traçando nos últimos anos, né? E que a gente foi atravessado aí por essa pandemia no meio desses planos, né? Bom, a gente já vem com uma reestruturação muito forte da parte econômica e financeira do hospital, né? A gente atravessou sucessivas crises econômicas que o país inteiro e os demais setores também passaram, e logo após sobreviver nessa sequência de crises e desafios,
a gente começou com uma expansão no hospital, né? Mais notadamente, a gente passou para 213 leitos e expandimos a nossa UTI para 40 leitos, né? Então, aumentando a complexidade dos atendimentos que são feitos dentro do Hospital Life Center e para ter toda essa infraestrutura que comportasse, né? Bom, logo após essa expansão, vamos assim dizer, que foi concluída há cerca de 2 anos atrás, nós começamos a buscar acreditações que no nosso setor hospitalar é muito importante destacar, porque, né, os hospitais têm uma capacidade ou dificuldade de se comparar com padrões ouro, vamos assim dizer, porque do dia a dia do hospital toma muito tempo, muita energia, e você saber se aquilo que você está fazendo está perto do padrão ouro, digamos, de atendimento, de segurança paciente, é sempre um desafio para quem está à frente dos negócios no hospital e tocando ali o dia a dia. Bom, nesse caminho nós fomos crescendo, eu destaco algumas acreditações, a ONA, que nós temos a acreditação máxima do hospital, que é a acreditação nacional. Obtivemos também o selo Top Performer, que ele compara, né, a eficiência das UTIs de algo em torno de 900 UTIs espalhadas pelo mundo, né? As UTIs do Life Center compõem essas 900, e desde a primeira vez que implantamos, nós nos destacamos ficando ali dentre os 10% melhores dessas 900 UTI, que nos deu bastante orgulho, né? E agora, como o Zé falou, a Joint Commission, que é um selo internacional, né, um dos selos mais exigentes que se tem, né, que nós buscamos obter também para ter padrão internacional de qualidade, de comparabilidade naquilo que tange a segurança do paciente. Obtivemos agora, exatamente em março, ali no início da pandemia, né? Então, aí, Zé, eu acho que essas acreditações para encarar uma pandemia, uma doença desconhecida naquele momento, com tantas incertezas, com tantas inseguranças, eu acho que nos ajudou, porque você, para ter acreditações desse tipo, você faz tanto teste de estresse na sua estrutura, você testa tanto plano de contingência, tanto plano B, tantas atividades de suporte que você põe à prova, de fato, toda a sua operação, digamos assim. Aliado a isso, evidentemente, logo no início da pandemia, a gente buscou também tomar iniciativas de gestão, que aqui o corpo diretivo do Life Center já atravessou outras crises contundentes e que é muito importante ter a liquidez, né? Ressaltar o óbvio da gestão, né? E a continuidade do negócio, né? No nosso caso, a criticidade da continuidade do negócio e suprimento. O Life Center, notadamente, buscou, né, ficar com sobreestoque, vamos assim dizer, de todos os suprimentos necessários à manutenção do dia a dia de um hospital. Então, o que vale o destaque é essa preparação prévia que a gente conseguiu ter, muito decorrente até dos processos de acreditação, planos de contingência e tudo mais que a gente já vinha fazendo, né, aliado a manobras de gestão que são defensivas e típicas de crise, que foi busca de liquidez. A gente teve um colchão de caixa que nos deu bastante conforto para atravessar a crise, e o sobreestoque, que também a gente investiu num estoque, e o Life Center conseguiu atravessar aí todo esse período sem sequer suspender nenhuma cirurgia. E isso nos deixa muito orgulhosos, agora que o pico ficou já um pouco para trás, de ter conseguido essa marca, né? Então, vale salientar. Detalhe assim, um pouco mais, Douglas, a gente tem, como você citou, nós passamos por algumas crises, né? Na verdade, essa gestão ela se iniciou num momento de crise profunda do hospital, né? Então, nós nos habituamos a trabalhar em cenário de crise, e como que esse cenário de crise ele moldou a preparação do hospital, né, durante a pandemia, né, porque a gente, falando aqui agora em retrospecto, né, a gente não tinha uma rotina, né, a gente fazia uma gestão praticamente daqui a 4, 5 dias, no máximo uma semana para frente, né, durante esse período aí que veio de segunda quinzena de março até final de julho, início de agosto, a gente veio aí bem
olhando o curtíssimo prazo, vamos dizer assim, como é que essas certificações internacionais e esse trabalho todo anterior moldou a cultura do hospital para que a gente pudesse ter uma resposta tão rápida quanto a gente deu lá no início da pandemia? Ô Zé, eu acho que eu destaco aí, assim, quando você passa um processo de acreditação, de qualidade, né, coisa que é fundamental é você fortalecer a liderança que você tem dentro da empresa. Né? Acho que isso vale para o hospital, vale para qualquer outro setor. Né? Então, sem um grau de autonomia, e você falou uma palavra que é super importante, que é cultura, você não consegue ter com essa autonomia. Bom, eu destaco a palavra autonomia, destacaria também a palavra aqui, liderança. Né? Eu acho que desde o começo, e você estava bem presente nisso, como que a gente fortaleceu a figura da liderança, os problemas que se iniciariam seriam desconhecidos e haveria restrição de recursos, seja ele fator humano, que foi a primeira preocupação nossa, e a segunda preocupação, o suprimento. Então, tínhamos aqui a preocupação de como é que os nossos colaboradores seriam atingidos, né, pela doença, como que faríamos todas as escalas para que os colaboradores conseguissem fazer, né, a sua recuperação, a sua imunização, como que testaríamos os colaboradores, como que faríamos as mudanças físicas em cada setor, né, e eu acho que essa autonomia, trabalho em grupo, essa cultura de focar, resolver e ter planos de emergência já testados, facilitou demais a mobilização. Então, em cerca de 2 semanas, o Hospital Life Center tinha isolamento em todas as unidades. Né? A que mais demorou foi o pronto-socorro, que a gente mudou os fluxos do paciente, né, com barreiras físicas, com construção de parede, efetivamente, para alterar o fluxo dos pacientes suspeitos, né, da contaminação. E isso daí demorou por questão da intervenção civil, que a gente precisa fazer naquele departamento. Mas, de pronto, nós tivemos andares, tomando vantagem até do Hospital Life Center ser um hospital vertical, nós, de pronto, conseguimos separar andares para pacientes vulneráveis. Né? Então, logo no início, cuidamos para que os nossos pacientes oncológicos ficassem em um andar separado, esse andar foi isolado, desligamos o elevador naquele andar, pacientes dialíticos, né? Abrimos uma UTI específica para receber suspeitos de Covid, totalmente isolada, com o pessoal, a equipe treinada, usando os EPIs de última geração, e essa mobilização toda ocorreu em paralelo. Então, eu destaco que não fosse essa autonomia, a cultura, né, de ter planos de contingência, de liderar essa mudança num curto espaço de tempo, sem precisar vir uma ordem em formato hierarquizado ou alguma coisa de cima, dado o desconhecido da doença, foi um fator aí de sucesso que a gente pode dizer que hoje já está até comemorando um pouco essa passagem, né? Até de uma maneira ainda prematura, mas não ter adiado nenhum atendimento de nenhum paciente já nos deixa coberto de orgulho, sabe? Que é muito importante. Nenhuma cirurgia ter sido adiada, né? Nós não precisamos fechar nosso PA dia nenhum, né? A gente conseguiu atravessar aí a crise, mantendo o nosso atendimento, mantendo os fluxos, mantendo a segurança dos nossos pacientes, dos nossos colaboradores, dos médicos, dos funcionários, né? Então, acho que o resultado geral assim, foi muito legal. Você nas nossas conversas... Só destacando, Zé, destacando que você falou uma palavra importante, que foi o nosso pronto atendimento, né? E o exemplo de como enfrentar situações assim. Então, você bem lembra, ano passado a gente teve uma epidemia aqui de dengue, que foi, acho que, a epidemia mais forte que Belo Horizonte passou, e o nosso pronto atendimento durante toda a pandemia, os números de atendimento dobraram no nosso pronto atendimento. Não houve um dia sequer que a gente fechou o nosso pronto atendimento por questão de estar lotado, né? Então, nesse aspecto, eu acho que o Life Center é quase uma exceção aqui em Belo Horizonte, pelo fato de ter atendido e dobrou o número de atendimento. Então, aquela crise da dengue do ano de 2019 foi assim, quase que um exercício
de mobilização para o enfrentamento do Covid que a gente teve agora em 2020. E teve a famosa greve dos caminhoneiros também, né, Glauco? Nós conseguimos passar por ela também, um desabastecimento terrível, e a gente conseguiu, com ações rápidas, reverter e atravessar também sem suspensão de atendimento, dando segurança, dando garantia, mantendo um padrão de qualidade ali, obviamente compatível com o momento, as pessoas compreenderam, da mesma maneira que compreenderam agora, mas mantendo uma qualidade, um padrão de atendimento que a gente sempre preza, né? Agora, nas nossas conversas, Glauco, você faz muitas comparações, né, da gestão de saúde com outros setores, alguns setores pelos quais você já passou e outros que não, como, por exemplo, a aviação, né? Então, queria que você falasse aqui para os nossos seguidores, né, como é que você enxerga essa mescla de conhecimento, que inspiração você busca, por exemplo, na aviação que você traz para o nosso cotidiano no hospital? A aviação, a gente sempre compara, né, até por aspectos de segurança, né, e da responsabilidade que a gente tem que ter na ponta em aviação. Então, acho que é um setor que leva a segurança tão a sério quanto a gente, que a falha tem que ser zero. Então, nesse aspecto, a comparabilidade de hospital acho que é muito boa. E o que aumentou também nos últimos anos é a expectativa do paciente e dos seus familiares, né, que a gente, mal comparando, chamaria de usuário. Então, a expectativa é alta em termos de nível de atendimento, em termos de tempo de atendimento e agora de soluções digitais. Então, poxa, se você faz um check-in automatizado quando você vai no aeroporto, né, por que o check-in num hospital precisa ser tão difícil, tão longo, com tanta quantidade de papel? Então, acho que é algo que a gente está devendo no nosso setor, porque ainda tem muito papel, ainda tem muito protocolo que pode ser digitalizado. E essa comparação virou uma anedota porque acabou que durante essa crise o setor mais afetado foi justamente o setor de aviação, com a suspensão de diversos voos e até a falência, infelizmente, de algumas companhias aéreas, né? Agora, essa busca pela excelência em segurança, né, por se checar tudo 2 vezes, né, por se fazer planos de contingência, né, e por ter um atendimento diferenciado, a gente usa muito o comparativo de companhias aéreas nesse sentido, né? Então, dadas as devidas, né, diferenças em termos de processos, eu acho que as expectativas são sempre um desafio, né, e de cuidado com a segurança. Então, é sempre interessante. O G.A. Costa Oliveira, Glauco, pergunta aqui, como gestor, o que você aconselha para outros setores serem tão ágeis diante de uma crise? Olha, acho que é o GCO que perguntou, né? Olha, assim, quando você entra numa crise, né, e aqui nós do Brasil já passamos por diversas, né? O que é importante, é óbvio, ter sangue frio, né, reforçar a sua liderança. Então, a liderança dentro da companhia é onde que você tem que investir. Invista nos seus líderes, eles que vão fazer essa passagem, e você tem que ter farol alto. Você tem que olhar lá na frente. Se você se perder na miudeza das coisas, do dia a dia, que cada dia vai ter um desafio diferente, você pode ser tragado pela mudança. Então, isso desde o início foi dito aqui, foi fortalecida essas lideranças. Há um pouco de microgestão, é inevitável, mas a gente costuma dizer aqui no Hospital Life Center que não houve uma grande crise no nosso setor. Houve uma sucessão ininterrupta de microcrises. Então, isso que tipifica um período de crise quando você tem que atravessar. Então, praticamente, a cada 2 dias aparecia uma crise enorme, né? Eu até brincava que parecia uma hidra, que cada vez que você cortava uma das cabeças da hidra, viravam 2, nasciam 2 novas, e não parava, Mas essa visão de farol alto, de olhar lá na frente, e falar, a gente vai ter que sair dessa crise, a gente vai sair dessa crise, e quais são os mínimos recursos, né? O que é que vai faltar primeiro? Será que vai faltar colaborador? Vai faltar treinamento? Vai faltar EPI?
não é? Enfim, é a proteção do colaborador e do paciente. Vai faltar suprimento, vai faltar anestésico. Então, essa vista de caminho crítico, a gente olhava o caminho crítico todo dia. O que hoje é o meu caminho crítico da manutenção do serviço, da continuidade da operação e do negócio. E acho que é isso que, né, quem somos nós aqui para dar conselho, mas isso que fez a nossa sobrevivência. A gente sempre olhou lá na frente para falar o que vai parar primeiro, o que vai acontecer, como que vai ser depois, vai ter subida, vai ter descida, como que eu prevejo a subida, como que eu vou lá e agora em cima, que caiu e vai plano. Reabrir, se vai ter repique, né? Exatamente. Tudo isso a gente já está em outros planos de ação hoje, de como é que vai ser a retomada, como que vai ser o gradualismo da reabertura, né, que as autoridades estão cuidando disso, o que isso vai denotar. Então, a gente já faz exercícios de cenários hoje, ali para frente acontecer. Né? Por exemplo, o Hospital Life Center foi o primeiro a suspender visitas, no dia 13 de março. Né? Quando deu o primeiro sinal da pandemia no Brasil, nós suspendemos visitas para ter menos pessoas andando no Life Center e diminuir a possibilidade de contaminação. A videovisita, né? Nós instituímos a videovisita, muito bem lembrado, lá no dia 13 de março, e aí orientamos a que não comparecessem ao hospital para fazer aquela visita social, né, que é muito comum aqui em Minas Gerais, o pessoal fazer uma visita social, aí levar um apoio para o enfermo, né? O Hudson Caran, nosso coordenador da urologia, está com uma pergunta. Hudson, essa vai para próximo bloco, tá? Porque tem a ver um pouquinho aí com a visão de cenário, futuro e tal, então guarda ela aí que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela. Retomando a aviação, Glauco, só para a gente lembrar um pouquinho, o nosso protocolo de avaliação de incidente em saúde também é baseado nos protocolos de aviação, né, onde não existe uma única causa. A gente sempre vê um conjunto de causas que levam, né, a um acidente aéreo, e da mesma maneira a gente investiga os incidentes em saúde com base nessa visão de que é um concurso de fatores que terminam em um incidente, algum evento que possa ou não causar dano ao paciente, né? Bom, entrando aqui um pouquinho, vamos falar um pouco aí da visão de futuro, então. Eu vou começar com essa pergunta do Hudson. Ele trata aqui ele pergunta: como é que você enxerga as mudanças que estão a caminho na saúde de Belo Horizonte com a entrada de empresas fortes nesse segmento e empresas que têm uma cultura um pouco diferente da que está instituída aqui na nossa cidade? Ô Hudson, tudo bom? Olha, essa pergunta ainda está assim, tá um pouco em aberto, né? Acho que Belo Horizonte definitivamente caiu no radar em termos de investimento de empresas de grande porte em saúde, que eu acho que é uma notícia boa, né? Então, agora está tendo uma sucessão de novos investimentos. Esses investidores são consolidadores, então vai ter mais movimento lá pela frente. Mas a gente, por ter ficado um pouco por último, tem a vantagem de saber mais ou menos como é que acontece em outras praças, né? Então, eu acredito que vai acontecer, é um movimento que é natural, vem acontecendo no Brasil inteiro, aqui não haveria de ser diferente, né? Tem aspectos bons que essas grandes redes trazem, né? Eu acho que tem muito aspecto positivo, traz tecnologia, traz investimento, traz renovação, né? Traz equiparação com outras praças, que eu acho que vai ser interessante para oxigenar o nosso setor. Então, acho que todos nós temos que receber isso com naturalidade e otimismo, né? Acho que chegou a hora. E que bom que Belo Horizonte está aí no radar, né? Isso valoriza aqui o nosso contexto como todo e atrai investimento, acho que atrai oportunidades, atrai emprego, né? Então, o capital tem essa capacidade, né? Então, acho que vamos aguardar, outros movimentos virão, e não vai parar mais. Eu acho que esse daí vai ser uma
a normalidade, agora chegando grandes redes de saúde aterrissando em Belo Horizonte, né, em várias áreas. Bom, o Glauco, aliado a isso, né, a gente vê assim, essa questão do ambiente de negócios afetado de uma maneira que a gente nunca pôde imaginar pela pandemia, né? Então, como é que você vê o futuro aí da gestão hospitalar, o futuro do segmento de saúde face a esses movimentos todos e a essa pandemia, essa crise econômica que vem se instalando aí em função do alto nível de desemprego e decorrência da pandemia? Ô Zé, aqui, olhando para o futuro, né, eu acho que dá para... Assim, tem mil possibilidades, é muito difícil querer prever, evidentemente, o que vai acontecer, né? Até outro dia a gente estava conversando sobre isso. Eu acho que essa crise antecipou algumas tendências. Então, talvez tendências para coisas que fossem acontecer em 2030, elas acontecerão em 2025. Só que elas não vão acontecer em 2021. Pelo menos é essa a minha leitura. É uma crise, né, grande, não é uma revolução, né? Então, uma consulta presencial, eu continuo considerando ela insubstituível, né? Esse é o meu ponto de vista. Porém, uma teleconsulta, ou algum termo que eu valha, ela pode ser uma boa alternativa para quem não tem absolutamente acesso nenhum. Então, por uma questão de perspectiva, as duas pontas têm razão. Poxa, para quem não tem nada, talvez uma teleconsulta pode ser algo revolucionário. Agora, não quer dizer que ela vai substituir uma consulta presencial, pelo menos é o meu humilde ponto de vista, não vai, né? Então, a gente está vendo muita teleconsulta acontecer, boa parte dessas teleconsultas, o desfecho costuma ser procure um especialista, no caso, direcionado por esse generalista, e nesse especialista vai ter o atendimento, que é um atendimento padrão, anamnese, alguns exames de apoio para decisão, fechamento de diagnóstico, né, e, né, cura ou terapia. Então, esse ciclo vai continuar, mas eu acho que a tecnologia vai ajudar cada vez mais. O bom da crise, que como toda crise, né, são recursos escassos, você tem que buscar uma alternativa. E essa crise buscou através da tecnologia, até porque as pessoas estavam privadas da sua mobilidade, né, pelo isolamento. Então, antecipou tendências. Então, a minha leitura é muito nesse sentido. Foi uma antecipação no laboratório de tendências. Tem coisas que vão se tornar fiascos e tem coisas que vão dar muito certo daqui para frente. Foi um laboratório, principalmente da entrada de tecnologia junto à saúde. Mas a gente ainda está por ver, né, o que vai ficar, o que vai ser decantado no fundo do copo aí de verdade e o que vai evaporar como ficção. Essa é a minha humilde leitura. Não tem verdade ainda absoluta, eu não acredito em grande revolução, né? Eu acho que a gente vai ter uma normal tendência à média, né? A volta à normalidade, né? E aí, já emendando na sua segunda colocação, a questão econômica. A crise econômica que vai se abater no mundo todo, a gente vai começar a sentir ela agora, né? Nesses próximos 2 meses, né, 3 meses mais ou menos, né, que é o efeito, né, desse isolamento todo, né? Eu, do meu lado, eu estou, acho que, mais otimista do que a média aí dos economistas, tá? Então, eu acho que não vai ser tão grave assim a crise, não vai ser tão contundente, né? E no Brasil, talvez um pouco menos, né? Acho que o Brasil, por ter ficado mais atrasado para ter o seu pico da doença, né, de alguma maneira nos deu um pouquinho mais de semanas para nos prepararmos, para digerirmos a informação, e depois que a doença chegou efetivamente, a gente já conseguiu usufruir de protocolos e cuidados e approaches clínicos muito melhores. Então, foi um aspecto que nos ajudou. Por exemplo, hoje, um paciente que entra com Covid confirmado em qualquer hospital, ele já tem uma tranquilidade do profissional de saúde no tratamento, no protocolo, no diagnóstico, no acompanhamento, muito maior do que se tinha em março. Então, nesse aspecto, o Brasil
teve uma vantagem. E na economia, aí já é minha opinião pessoal, eu acho que vai pelo mesmo caminho. Eu acho que as empresas brasileiras tiveram mais tempo de observação, mais tempo de planejamento, né? E o próprio governo também, de uma maneira geral, teve tempo de tentar bolar coisas, buscar alternativas, né? E fica aqui, né, o meu ponto de que para qualquer governante de qualquer esfera, federal, estadual, municipal, não houve decisão fácil, né? Então, às vezes há muita crítica, mas ninguém gostaria de estar no lugar deles, né? Porque depois da obra feita, né, depois do problema exposto, é fácil fazer crítica, né? Mas estar lá no olho do furacão, chegando um problema absolutamente desconhecido, não deve ter sido fácil para ninguém. E, né, não gostaria de estar lá no lugar deles, porque deve ter sido muito difícil tomar as decisões que foram tomadas. E continua sendo, com esse gradualismo da reabertura. Enfim, então eu estou otimista um pouco, acho que a economia vai reagir, a gente vai sentir a contundência dela agora nos próximos 2 meses. Obviamente que não vai ser algo banal, vai ser contundente. A gente vai ter pico de desemprego, sim, é natural, mas eu acredito que o Brasil vai ter uma retomada positiva e o mundo vai sofrer, acho que um pouquinho menos do que as previsões aí mais pessimistas estão desenhando, né? Mas é importante ficar atento, né? Nesse cenário de desemprego, Glauco, assim, uma coisa que a gente sempre discute, que a gente sempre conversa internamente, é o acesso, né? Acesso ao sistema de saúde, né? Na sua percepção, como é que fica essa questão, né? A gente sabe que hoje boa parte dos planos de saúde são planos empresariais ou aqueles planos de pequenas empresas, né, que estão em dificuldade. Então, como é que você enxerga nesse cenário de desemprego, de crise econômica, a manutenção do acesso ao plano de saúde ou do acesso a um serviço privado de saúde, como é o nosso caso? Olha, eu acho que vai ter uma queda do número de beneficiários coberto por planos de saúde no Brasil. É inevitável, né? O último relatório da Agência Nacional de Saúde já demonstra isso, mas acho que ainda é um precursor do que virá, né? Por conta do, né, óbvio, né, como os planos no Brasil se tornaram muito mais corporativos, né, ao longo das últimas décadas, né, fica atrelado a cobertura de plano de saúde a emprego formal. E o emprego formal deve sofrer com essa crise, né, nesse período de 2020, não vai ter como, né? Então é importante aí o beneficiário desses planos ter essa ciência. Eu acho que no mundo inteiro todos os empregos estão, né, sob perigo, sob risco, vamos assim dizer, e não vai ser diferente para ninguém, né? Então o que preocupa, que pode vir a ser uma preocupação, é muito procedimento, exame e visita médico, visita pronto-socorro, visita consultório foi adiado por conta da pandemia, de uma maneira voluntária pelo paciente, pelo beneficiário do plano de saúde. Nós chegamos a ter situações muito preocupantes, por exemplo, em oncologia, onde alguns pacientes, né, deixaram de fazer o acompanhamento oncológico que essa doença necessita, e ela é intransigente, por medo, né, do Covid, né? Então, isso daí não tem como, vai acarretar situações de agravamento da saúde desses pacientes que não têm retorno e que são muito graves, né? Então, agora, ainda bem, graças a Deus, a ocupação das UTIs e com respiradores, né, pelo menos aqui na nossa praça, a prefeitura vem, né, publicando, está no nível de conforto bem satisfatório, né, e com isso, né, a gente reforça que alguns sintomas, algumas doenças não podem ser adiadas. A procura ao consultório, ao seu médico e ao pronto atendimento não pode ser adiado, né? Então, atenção especial. No nosso pronto atendimento tem chegado casos gravíssimos de pessoas que estão com dor, né, no peito há dias, que chegam aqui com risco de morte altíssimo, né? Até apendicite simples tem chegado no nosso pronto atendimento numa situação já catastrófica. Apendicite é um tratamento simples quando diagnosticado em tempo, e a gente tem visto
cada caso chegando que, assim, Muito há preocupante. muitos e muitos anos, eu não via casos tão graves chegando no hospital. Isso Sabe? mesmo. Eu sou cirurgião por formação e, assim, a gente tem visto casos terríveis porque a pessoa fica em casa sentindo mal e com medo do coronavírus, né? E a gente tratou E disso bastante nas nossas lives, né? E aí a gente fica aqui preocupado também como é que vai ser esse acesso para frente, né? Porque se as pessoas perderem o plano de saúde, como é que fica o acesso delas para frente, né? Isso é uma é discussão que a gente tem tido muito internamente, né? importante salientar, né, que estão se adiando idas a pronto atendimento, ou consultório médico, ou exames de acompanhamento, né, e talvez quando houver necessidade de uma emergência maior, fruto desse adiamento, né, talvez essa pessoa, né, esse indivíduo, não esteja nem coberto pelo plano de saúde, porque talvez o empregador tenha reduzido o quadro, ou tenha trocado de plano de saúde para um plano de saúde de menor acesso, ou ter simplesmente cancelado o plano de saúde dos colaboradores como uma maneira de sobrevivência. Então, é importante, a utilização está baixa, né? Os hospitais, pelo menos aqui de Belo Horizonte, todos nós estamos com uma ocupação bem satisfatória para poder atender essa demanda reprimida que naturalmente voltará, né? A gente aqui vem preparando processos para dar vazão a essa demanda reprimida que, poxa, pela queda que houve em abril e maio, ela virá, né? Porque as outras doenças não somem e a gente já está se preparando para isso. Então é um momento bom, né, para cada um dentro do seu gradualismo, de volta à normalidade, pensar nisso com muito carinho, porque você pode estar embarcando em riscos desconhecidos e que depois pode ser tarde demais, não é, para a gente fazer o trabalho mais adequado. Uhum. Então, é importante ter essa consciência, né? Então, é importante. Que bom que já todos nós estamos falando, os outros hospitais também têm alertado. Oncologia temos notícia boa, né? O nível de exames e de consultas e de acompanhamento de pacientes oncológicos está voltando para uma normalidade. Essa era a nossa maior preocupação e a notícia está vindo boa, mas outros pacientes crônicos estão começando a voltar, né? E aqueles que não são crônicos, mas têm eletivas, também é importante, né? Se já estava com indicação cirúrgica ou de qualquer outro procedimento, fazer logo, porque amanhã pode efetivamente estar sem plano de saúde para fazê-lo. Então, aí tem uma pergunta aí da Ju Diniz M nesse sentido. Eu acho que aí o Ju Diniz, o Glauco já acabou de responder, né? Ela pergunta se as cirurgias eletivas já podem ser feitas com segurança. Já. Podem, podem. E você deve Podem e estão conversar com o sendo seu feitas, né? médico, né? Você deve conversar com o seu médico. No início aqui da live, nós dissemos que no Hospital Life Center nós não precisamos cancelar nenhuma cirurgia, porque a nossa estrutura permite atendimento com total segurança para os pacientes, tá? Então, converse com o seu médico e veja com ele quais são os fatores de risco aos quais você está exposta. Se você não tiver, se for o seu caso, né, pode operar sim, tá? Pode operar. Glauco, vamos falar um pouquinho aqui dessa pandemia. A gente está aí numa fase de, aparentemente, pelo que os números têm demonstrado, né, a gente está numa fase aí de declínio, a taxa de ocupação de leitos de UTI estava em torno de 54% em Belo Horizonte, né, em termos de UTI Covid, e considerando leitos Covid e não Covid, em torno de 64%, 65%. São dados da Secretaria Municipal de Saúde. Isso mostra que já está numa zona de conforto bem grande. Isso justifica também a abertura, né, da fase 2 aí do processo de abertura. A gente entra na zona amarela, então a partir de hoje as academias, salões de beleza e outros comércios podem voltar a funcionar. E
Conta aí um pouquinho como é que a gente está preparando, a gente está olhando para esse cenário futuro e preparando o hospital para receber, né, o pós-pandemia. É isso aí. Zé, como a gente está aqui em Belo Horizonte, a gente efetivamente está nesse gradualismo da reabertura, o acompanhamento está sendo muito efetivo, a taxa de transmissão em Belo Horizonte está bem sob controle e a Prefeitura tem publicado esses dados, que é muito bom para ter previsibilidade aí daí para frente. Acredito que a curva aqui vai até ser mais curta do que em outras praças, né? Então, o esforço do Belo Horizontino em termos de isolamento, eu acho que foi mais efetivo até do que de outras praças, né? A gente ainda é prematuro para dizer, mas o fechamento da curva, a inclinação da curva aqui, acredito que vai ser melhor, né? O fato é que em todas as cidades que tiveram um pico, e a gente já passou pelo nosso pico, todas tiveram um repique em algum momento, quando foram fazendo a reabertura. Então é natural ter repique, não é nada alarmante, só que nenhum repique em nenhuma cidade do mundo ultrapassou o pico inicial, que essa que é a notícia boa. E naquele pico inicial que Belo Horizonte teve, nós tivemos uns 3 a 4 dias de total sobressalto, quando os recursos realmente estavam no limite máximo da capacidade de atendimento, estou falando aqui de UTI, e conseguimos superar. Acho que foi um esforço de toda a cidade, mas conseguimos acolher o pico, né? Então foi positivo e durou algo em torno de 1 a 2 semanas. Então, no nosso caso aqui no Life Center foram 4 dias, que foram 4 dias sem dormir, porque a demanda foi explosiva naqueles dias. Agora, com a descida da curva, a gente sabe que não vai acontecer novamente, porque é assim que a curva se comporta em todas as cidades, né? Eu estava em outra reunião aqui comentando que hoje de manhã eu tive um café da manhã em São Paulo, né, num lugar de café da manhã, sendo servido com máscara, com, né, álcool em gel, com todas as proteções individuais, mas eles já estão num nível de reabertura muito mais à frente de Belo Horizonte, né? Então eles já estão em outro patamar da curva. Então é interessante ver esse comparativo de cidades, né, e como que muda, né? Eu achei tão engraçado de poder ter uma padaria disponível, com afastamento das mesas, com atendimento normal. Você pode fazer a sua reunião lá normalmente, depois pegar o táxi, aeroporto funcionando, né? E a gente consegue antever comparando com outras cidades. Eu acho que é isso que a gente vai agora aqui encarar pela frente e já estamos nos preparando para atender essa demanda que classificamos como reprimida, né? A prevalência das doenças permanece e o hospital tem que estar preparado porque o paciente vai chegar aqui no hospital com um nível de gravidade superior à média. Então é para isso que a gente está se preparando. Não vai ser mais de Covid, mas nós vamos ter, por exemplo, né, que serve de um exemplo que ilustra muito isso, apendicite. Não está tendo caso de apendicite normal, né, inicial, vamos assim dizer. Todos estão chegando aqui grave. Então a gente tem que melhorar os nossos protocolos, porque assim como a apendicite, outras doenças chegarão aqui com um nível de gravidade muito acima da média normal, que é histórica, né? Pelo agravamento, pela não procura de serviço de saúde nesses últimos 5, 6 meses. E vamos conviver, né, Glauco, com surtos esporádicos aí localizados de Covid, como a gente viu já no Rio de Janeiro, né, que tinha caído, abriram, o pessoal foi para a praia, foi para os barzinhos, aí deu um surto, aí volta ao normal, fecha é um repique, de novo. Na verdade, é um repique que dá. Né? E a gente vê na Itália, a gente vê em Barcelona e outras localidades da Espanha, esse comportamento da doença, né? Então é isso que vai acontecendo. Eu queria agradecer aqui os comentários da Tayane e da Angélica. Obrigado, gente. Esses seus comentários estão sendo bastante interessantes. Aí a gente não fica lendo comentário aqui em voz alta, mas está na tela para quem quiser ler. Muito obrigado, viu? A participação de vocês aí para nós é muito importante. Ô Glauco, a gente está caminhando aqui para os 15 minutos finais aí da nossa live, né? O tempo passa rápido demais aqui. Como é que estão os planos aí para 2021? 2020... Isso é importante, né? Isso é importante. Como é que está 2021?
Isso. Olha, a gente, a primeira coisa, tem que fechar esse ano, né? E para os hospitais foi muito duro os meses de março, abril, maio também. Ficou um buraco para trás. A gente não esperava que o nosso setor fosse atingido pela crise, por motivos óbvios, né? Mas eu acho que foi um dos setores mais atingidos pelo medo das pessoas procurarem serviços de saúde, consultórios também. Então, o foco ao final desse ano é recuperar isso que ficou para trás. A gente acredita que vai recuperar pela própria demanda reprimida. E depois retomar os nossos projetos, são projetos de longo prazo. Eu acredito que em 2021, nós adiamos, evidentemente, em 2020, projetos grandes que nós tínhamos, foram adiados por motivos óbvios, e agora já estamos costurando, né, o quando, né, tirar ele da prancheta, tirar do armário e voltar para a prancheta, né? A ideia é exatamente retomar em 2021, quanto antes, esses projetos, e vai melhorar um pouco aqui o nosso nível de atendimento, nosso parque tecnológico também, porque a tecnologia em saúde vem, né, melhorando numa velocidade cada vez maior, né, num espaço de tempo cada vez menor, e estamos animados nesse aspecto, sabe? Então é um momento que até está facilitando para novos investimentos. Então eu particularmente estou bem otimista. A gente não suspendeu nenhum investimento. Nós adiamos aqueles de maior porte, né, e redirecionamos alguns outros investimentos que a gente está fazendo em reorganização, revisão de processos, em operação, que é o momento de revisitar, aproveitar para revisitar isso daí, né? Eu acredito que todos os hospitais que saírem de pé, digamos assim, dessa crise, passaram por um grande teste de estresse, né? Você fazer teste de estresse no serviço de saúde não pode, como é feito em outras, né, em outras indústrias, porque se você fizer teste de estresse e dar errado, alguém pode pagar com a própria vida, né, em relação a isso. Então, não é o melhor lugar para se fazer teste de estresse. E nós fomos submetidos a isso. Então, o registro fica, o histórico fica, a vivência fica, a experiência fica, e acredito que aqueles hospitais que conseguirem atravessar essa crise e estarem de pé lá do outro lado, né, com as suas finanças organizadas, com suas operações organizadas, com certeza passaram pelo maior teste que qualquer paciente pode requerer de algum hospital. Então, mas com esse pensamento que a gente está olhando para frente, fala, olha, passamos, sobrevivemos, o Life Center vai sobreviver, graças a Deus, a essa crise, e agora, né, temos que continuar nessa jornada, porque o teste foi pesado, e sobrevivemos. Então, eu estou encarando dessa forma. É muito gostoso falar dessa pandemia, às vezes sai no passado, né? Conjugar o verbo no passado, né? Eu não vi a hora, né, de poder conjugar qualquer tema ligado a essa pandemia no passado, né? Há semanas atrás a gente estava falando do que será, como que vai ser, e se acontecer, né, em condicionantes de futuro, né? E agora poder conjugar esse verbo cada vez mais de uma maneira, né, espontânea no passado, né, é muito bom, né? A luta ainda não está vencida, né? Ainda temos muito para fazer. Não vai ser fácil os próximos rounds dessa reabertura, né? Destaco aqui as escolas. Então, não vai ser fácil o timing disso. Como que a gente vai se adaptar a isso? Como que os nossos jovens vão se adaptar a isso? É um ano letivo muito comprometido que a gente teve até agora. A educação é fundamental, né? Então, ainda teremos muitos desafios, né? Mas em termos de pico, deixar o pico, que costuma ser explosivo e persistente em outras cidades, em outros países, a gente poder falar que o pico passou, olha, já é um privilégio. Então vai ser assim, de pouquinho em pouquinho, que a gente vai superar, né, e jogar essa história toda no passado, que é o ideal, né? Então vai ser de grão em grão. Estamos fazendo, na medida, no máximo que a gente pode. Todo ano a gente passa por uma certificação, Glauco. 2021 tem alguma aí?
Haverá de ter, haverá de ter. Acho que é essa a ideia. São duas coisas certas no hospital, certificação e uma obra, né? Em Esse uma ano, obra. esse ano teve a Isso. certificação, obra não. Obra, Teve, não, né? teve obra, Teve, teve teve, obra, teve obra. teve, Obras teve. emergenciais, tiveram obras Obras emergenciais. emergenciais. Mas a Exatamente. gente vai buscar, sim, mais certificações. A gente quer se comparar, né, com o que tem de melhor, né, no mercado, de melhores práticas, né, agora indo provavelmente mais a fundo em especialidades. Então, a gente já é uma referência de procura por especialidades, o Life Center já tem isso, e a gente quer se comparar com o resto do mundo, né, para saber quais são os gaps que a gente tem para melhorar e ficar entre os melhores do mundo. Material humano a gente tem. Temos excelentes médicos em Belo Horizonte, é muito bem servido de qualidade técnica dos médicos, não fica para trás absolutamente de nenhuma outra capital aqui no Brasil, que eu tenho conhecimento, já trabalho com isso há bastante tempo. Então, tendo todos esses médicos bons que a gente tem aqui, boas faculdades que nós temos em Belo Horizonte, não é boas residências médicas que a gente tem por aqui, a gente precisa dar uma melhor infraestrutura para esses médicos desempenharem, né, o talento deles da melhor maneira possível para o maior número de pacientes possível. É esse o desafio, sendo simplista, é por aí, deixar esse potencial, toda essa capacidade, o talento dos nossos médicos de Belo Horizonte, né, trabalhar na sua capacidade máxima. Então, buscaremos mais coisas, sim. Estamos fechando contratos aqui importantes de empresas que estão nos ajudando no aperfeiçoamento. Você sabe disso. Nós assinamos um contrato semana passada já, né, com consultorias que vão nos ajudar em aperfeiçoamento técnico, operacional, para prestar um serviço cada vez melhor para os nossos médicos e para os nossos pacientes. Tem uma pergunta aqui específica sobre cirurgia bariátrica, Michel Euler. Michel, assiste, a gente tem uma live específica sobre esse tema, você pode assistir lá, tá? A gente fala tudo o que você está querendo saber sobre o procedimento com segurança lá nessa live, tá bom? E a gente tem total segurança, a gente tem atendimento, tem total segurança para que você possa fazer a sua cirurgia lá no Hospital Life Center. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para o final, né? Faltam aí pouco mais de 10 minutos, um pouco menos de 10 minutos para a gente terminar. E essa foi a última live dessa sequência que nós fizemos. Relembrando que todas elas estão lá no perfil do Hospital Life Center, o @Hospital Life Center, o IGTV. Todas as nossas lives estão gravadas lá. Tá? Eu, antes de passar o Glauco aí para a palavra final dele, eu gostaria de agradecer a Fabíola Pimenta pelo apoio que nos deu aqui durante todo esse período. Sem a Fabíola a gente não teria tido o sucesso que nós tivemos. Fabíola, um beijo, muito obrigado, de coração. Para quem não sabe, para fazer essa live na segunda-feira à noite, Fabíola trabalhava final de semana, preparando o script, preparando o roteiro, conversando com os médicos, estudando medicina para entender um pouquinho a live. Tá? Então, Fabíola, valeu, muito obrigado, foi um sucesso. Agradecer ao João Pedrosa, nosso gerente de marketing, também, que comprou essa ideia, trouxe a ideia, levou adiante, me convenceu a ser o anfitrião aqui da live, né? E acho que deu certo, né, João? MC. Então, agradecer ao pessoal todo aí, foi muito bom, foi muito legal, agradecer aos nossos seguidores pela presença constante, pelo apoio, pelas perguntas que mandaram, todas perguntas muito boas, e um agradecimento especial aos nossos convidados, porque segunda-feira à noite é osso, né? Você fazer uma live segunda-feira à noite não é fácil. Então, obrigado aos nossos convidados. Glauco, muito obrigado pela sua disposição, está aí no hospital até essa hora para fazer a live, e aí te passo a palavra para suas considerações aí para a gente poder finalizar e fechar com chave de ouro a nossa programação. Ô Zé, eu queria também primeiro repetir todos os agradecimentos que você fez, são super importantes. A Fabíola
sem dúvida nenhuma. Fica aqui também meu agradecimento pela paciência, perseverança conosco. Agradecer a você também, Zé Américo, aí por ter assumido esse difícil papel de ser o anfitrião, o mestre de cerimônias de todas essas lives. Eu gostei muito do conteúdo de todas as lives, sempre fica um aprendizado e é muito bom a gente poder compartilhar informações, porque teve uma chuva de tanta informação e desinformação durante a pandemia e as nossas lives eu achei que foram muito boas, porque esclarece, traz também um pouco de calma, né, para o público em geral, né, para as famílias de pacientes, para os pacientes, até para os que tiveram Covid também, e saber como que o hospital e os hospitais e o setor vêm se comportando. Então, parabéns aí pelas essas lives, vou sentir falta, a pena que é a última. Né? Parabéns também para os seguidores, né, que estão nos acompanhando, estão mandando mensagens aqui, agradecer as palavras do Constantino, né, professor Gilberto, que agora também entrou, né, Renata, muito obrigado aí pelas palmas, né, pelas dicas, enfim. Agradecer a todos vocês pelos seguidores, espero poder ter atendido um pouco das questões que tem. É importante e usar esse instrumento de tecnologia é bárbaro para poder falar para diversas pessoas, né, e passar a mensagem nossa, né? Ainda tem muita coisa para fazer, né? Acho que em termos de pandemia, acho que muito faremos, ainda vamos aprender ainda muito com essa pandemia, lições ainda serão tiradas, acho que até ainda é prematuro para começar a tirar as lições, né? Haverá ainda um momento que nós olharemos para trás assim, de que lições que podemos tirar daí, né? Mas é importante ter esse compromisso com o futuro, acho que é a palavra que a gente deve focar agora, né? O presente não é da maneira que nós gostaríamos, a gente está passando por um momento muito crítico, mas tem futuro, a gente vai passar por isso, a gente está fazendo a nossa parte, não adianta criticar, falar que seria ideal de uma maneira ou de outra, mas eu acho que nós como sociedade brasileira fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, dentro das nossas limitações, né? Tivemos vantagem em relação a outros países, nós somos uma população mais jovem, então fomos menos afetados por esse vírus do que outros países mais idosos, aí destacadamente a Itália e a Espanha, né? E como aconteceu lá antes, a gente teve esse aprendizado e o brasileiro consegue mimetizar, né, e aprender rápido, e se adaptar, e a improvisar para fazer. Então, eu também gosto muito de falar sobre o sacrifício social que foi. Nós somos um país pobre, né? Nós somos um país de recursos limitados. Dói mais para a gente do que para outros países fazer o isolamento, né? E mesmo assim a sociedade pegou, fez, nos grandes centros urbanos principalmente, pagando um preço muito mais alto do que outros países, né? E estamos saindo agora, né? Então dar parabéns a todos que ajudaram se isolando seus familiares e tomando a medida que era a única que poderia ser tomada, porque o pico está ficando para trás, né? Não tem nada ganho, né? Não é para flexibilizar tudo de uma vez, mas é para seguir com essa disciplina, com essa resiliência e essa fé que nós brasileiros temos. A gente vai superar, já superamos outras, superaremos, teremos história para contar, né? E o futuro nos aguarda. Então temos que olhar para frente e estamos fazendo. Então é isso. Temos uma medicina de qualidade, nós temos um número de leitos que atende, os hospitais fizeram o máximo que podiam fazer, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e todas as outras especialidades trabalharam aqui no máximo, né? Às vezes não são lembrados, até preconceito nós sofremos, né? Quantas vezes as pessoas não queriam subir em elevadores com a gente porque sabe que nós trabalhamos em um hospital. É quase um bullying, né? Então, as pessoas trocavam de calçada para falar, o Glauco trabalha lá no Life Center, né? Fica exposto, né? E tudo. Né? E a gente superou. Então, um abraço para todos os profissionais de saúde, acho que é o mínimo que eu tenho para falar, né? Um abraço por esse trabalho destemido, né? E tudo. E assim que iniciou, eu falei com o Zé, Zé, a gente tem que agradecer por estar aqui, né? Num momento tão crítico que a gente vai pôr à prova o nosso limite profissional
né, e humano. Então, né, que bom que a gente estava lá e a gente não era, né, simples espectador dos acontecimentos, a gente estava no olho do furacão. Acho que é um privilégio, né, para cada profissional de saúde poder chegar e, nesse momento de crise, né, se lembrar do qual é o real valor da nossa profissão, que está aí, que é salvar vidas. Então, eu queria dar um grande abraço a todos.